Há tanta coisa que ainda não sabemos sobre o nosso universo, tantas perguntas sem resposta, tantos mistérios sem solução. Todos os dias, os cientistas fazem novas descobertas na astronomia. Cada nova descoberta traz consigo novas questões. E assim a busca por respostas continua. Um telescópio revolucionário que está ajudando os astrônomos nessa busca por respostas é o telescópio espacial James Webb, o sucessor do formidável Hubble. A área de coleta de luz do Webb é 6 vezes maior que a do Hubble. O telescópio James Webb é uma colaboração conjunta entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense. Desta vez, o Webb capturou 19 galáxias espirais nos mínimos detalhes. Ele capturou essas imagens em uma resolução tão alta que os menores detalhes em pequenas bolhas e filamentos são visíveis para os astrônomos pesquisarem. O que faz com que essas imagens da galáxia espiral de Webb se destaquem? A alta resolução do Webb o torna poderoso o suficiente para ver galáxias e detalhes nelas que nunca foram possíveis com o Hubble. As capacidades do Webb permitem-lhe ver as primeiras estrelas e galáxias que se formaram no universo há milhares de milhões de anos. Desde que a primeira imagem capturada por Webb foi divulgada ao público em julho de 2021, Webb hipnotizou a todos. Desta vez, Webb capturou a imaginação do público não com uma, mas com 19 imagens diferentes de galáxias espirais. Estas imagens mostram uma impressionante tapeçaria de estrelas, gás e poeira nestas galáxias distantes. As imagens foram tiradas como parte do projeto Física em Alta Resolução Angular em Galáxias Próximas, também conhecido como Programa FANGS. O telescópio espacial Hubble da NASA, o Multi-Unit Spectroscopic Explorer do Very Large Telescope e o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array são os outros telescópios que fazem parte deste projeto. 2 dos instrumentos de Webb foram utilizados para este propósito: o NIRCam, a câmera Near Infrared, e o MERI, o instrumento Mid Infrared. Como o nome sugere, o NIRCam captura imagens no comprimento de onda do infravermelho próximo, enquanto o MERI possui filtros que clicam em imagens dentro da banda do infravermelho médio. As galáxias espirais têm 3 partes principais: o disco plano, o bojo e o halo. O disco é composto de estrelas, gás e poeira. O bojo tem uma enorme concentração de estrelas antigas, enquanto o halo consiste numa concentração muito mais esparsa de estrelas e acredita-se que contém a matéria escura. Algumas galáxias também têm um buraco negro supermassivo no centro. A formação de novas estrelas geralmente ocorre em braços espirais. Muitas galáxias espirais também possuem uma barra no centro. Nossa Via Láctea também é uma galáxia espiral barrada. O que torna as imagens destas 19 galáxias espirais feitas por Webb extraordinariamente extraordinárias é que o Webb forneceu as imagens de mais alta resolução destas galáxias no comprimento de onda infravermelho. O Webb tornou possível ver os menores detalhes, até mesmo de pequenas bolhas e filamentos nessas galáxias. Os detalhes que o NIRCam viu são mostrados em tons de azul nesta imagem, enquanto os que o MERI viu são mostrados em tons vibrantes de vermelho e laranja brilhantes. As estrelas visíveis brilhando em azul nestas imagens são estrelas antigas, enquanto as que estão em vermelho são sementes vermelhas brilhantes de estrelas que ainda não se formaram completamente. O que também é visível em vermelho e laranja é a poeira brilhante. Os braços espirais traçam o caminho desta poeira e gás da galáxia. Este gás e poeira parecem estar distribuídos como ondas. Muitas informações podem ser obtidas estudando essas ondulações de gás e poeira. O espaçamento entre os braços espirais indica como a galáxia está distribuindo seu gás e poeira. O estudo dessas estruturas espirais mostra como uma galáxia inicia e interrompe a formação de estrelas. Quaisquer que sejam os dados observacionais que os astrônomos reuniram até agora, dizem-lhes que as galáxias crescem de dentro para fora. Portanto, as estrelas no centro são velhas e as dos braços externos são jovens. É por isso que os centros da maioria das galáxias têm um holofote azul indicando um antigo aglomerado estelar. Mas você também pode ver algumas galáxias com um pico de difração vermelho no centro.
Isso indica a presença de um buraco negro supermassivo. Ao criar uma base de dados do enorme número de estrelas que o JWST é capaz de ver, podemos recolher informações sobre estrelas que estão em diferentes fases das suas vidas e, assim, recolher informações sobre os ciclos de vida de vários tipos de estrelas. Astrônomos observacionais analisam essas imagens. Esses dados são então usados pelos teóricos para alimentar seus modelos. Os seus modelos ajudam-nos então a compreender a formação estelar e a evolução das galáxias espirais. Recentemente, o Webb capturou outra imagem alucinante que revela uma vigorosa formação estelar acontecendo na nebulosa N79 da Grande Nuvem de Magalhães. A nebulosa N79 é uma região que se estende por 1630 anos-luz na região sudoeste da Grande Nuvem de Magalhães, em grande parte inexplorada. Agora, você deve estar se perguntando: o que é uma nebulosa? Uma nebulosa, que significa literalmente nuvem em latim, é uma mistura de gás e poeira, flutuando no espaço interestelar. Com o passar do tempo, ao reunir cada vez mais material, esta nuvem torna-se denso o suficiente para começar a formar estrelas no seu interior. Algumas dessas nuvens finas são visíveis apenas porque são iluminadas pelas estrelas quentes nelas embutidas. A nebulosa de Órion é a nebulosa mais brilhante do céu noturno, visível a olho nu como uma mancha tênue e difusa na espada de Órion em céus escuros desprovidos de poluição luminosa. Mas a nebulosa N79 é demasiado tênue para ser vista a olho nu. É por isso que precisamos de telescópios poderosos como o Webb. O ponto mais brilhante nesta imagem é uma jovem estrela dentro da nebulosa. Você também vê 6 pontas ao redor da estrela que a fazem parecer uma estrela cintilante. Os picos são um artefato da construção do telescópio e são chamados de picos de difração. Os picos de difração geralmente são causados quando a luz é difratada ou dobrada em torno do espelho secundário de um telescópio refletor. Os 6 picos nesta imagem são devidos à simetria hexagonal dos 18 espelhos de Webb. O instrumento mid-infrared Webb Elmery clicou nesta imagem. Você precisa de câmeras infravermelhas para capturar imagens de nebulosas, pois a luz infravermelha pode penetrar nessa poeira cósmica e chegar à sua câmera, enquanto os comprimentos de onda visíveis mais curtos serão completamente absorvidos pela poeira. Tais imagens não apenas despertam a imaginação do público, mas também têm valor científico. Que informação científica poderá resultar do estudo destas regiões de formação estelar? Esta região particular de formação de estrelas na Grande Nuvem de Magalhães está formando estrelas de forma muito ativa. É muito semelhante às regiões de formação estelar que o Webb observou nas primeiras galáxias, quando o universo tinha apenas alguns milhares de milhões de anos. Ao comparar estas duas imagens, os cientistas podem obter informações sobre as condições que existiam durante o início do universo. Mas então, por que não estudar regiões de formação estelar mais próximas da nossa Via Láctea? Certamente podem ser estudadas, mas não fornecerão informações sobre a história inicial do universo, porque se sabe que a sua composição química é diferente das galáxias do universo primordial. Esperemos que o telescópio espacial James Webb continue a fornecer-nos imagens tão belas que inflamam a nossa curiosidade e nos deixam ansiosos por mais maravilhas celestes. Que imagem impressionante o Webb nos dará a seguir? Bem, teremos que esperar e observar. Se você achou este vídeo intrigante, clique no botão curtir e não se esqueça de se inscrever no Orbit PT. Aperte o ícone do sino para ficar atualizado enquanto desvendamos muitos mais mistérios.